Olá, gente. Na aula de hoje vamos estudar sobre organização administrativa. É um tema muito cobrado em provas. Para vocês terem ideia, no ano passado, em 2021, esse tema foi cobrado em 3 concursos aqui no estado de Alagoas, na prova da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Polícia Penal. Nos 3 concursos, esse tema foi cobrado. Então, é um tema de alta incidência, né? Um tema muito importante e muito cobrado com frequência nas provas. Direito administrativo é uma disciplina muito decorativa, muito teórica, e é normal, para quem não está acostumado, né? O primeiro contato com a disciplina você tem uma certa dificuldade, mas à medida que você vai lendo o mesmo conteúdo várias vezes, você começa a memorizar os conceitos. Existem algumas dicas, né, para memorizar alguns termos, algumas palavras. A realização de questões também ajuda na memorização. Você fazendo questões sobre aquele tema, você vai começando a memorizar os conceitos, o conteúdo, né? Então, vamos lá. Organização administrativa. Esse tema, ele é a parte do direito administrativo que vai estudar a estrutura da administração pública, né? Os órgãos, as pessoas jurídicas que compõem a administração pública, no caso, o Estado, né? E a administração pública, ela se divide em duas: a administração direta e a administração indireta. A administração direta é composta pelos entes federativos, ou seja, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Já a administração indireta, ela é composta pelas entidades, fundações, autarquias, sociedade de economia mista e as empresas públicas. Esse mnemônico FASE, ele ajuda a memorizar as entidades, né, da administração indireta. Porque FASE remete à inicial de cada uma das palavras, né, da administração indireta, que são as fundações, autarquias, sociedade de economia mista e as empresas públicas. Um exemplo de autarquia é o DETRAN, aqui no estado de Alagoas. O DETRAN, ele é uma autarquia. Um exemplo de sociedade de economia mista é a Petrobras, o Banco do Brasil. A Caixa Econômica Federal, ela é uma empresa pública. Então, alguns serviços da administração pública, o Estado, né, ele fornece serviços que são prestados pelos entes federativos, né, no caso a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, mas em algumas situações eles transferem essa prestação de serviços para outros entes. Em alguns casos, transferem a prestação de serviço para empresas privadas e em outros casos para entidades, né, como fundações, autarquias, sociedade de economia mista e empresas públicas. Nesse tema, organização administrativa, existem alguns termos que são de extrema importância decorar o termo e o seu conceito, né? São eles centralização, descentralização, concentração e desconcentração. Centralização é quando o Estado, quando eu falo Estado, né, se refere ao ente federativo, pode ser a União, o Estado, o Distrito Federal ou o município. Coloquei Estado para que vocês possam compreender melhor, né? A centralização é quando o Estado ele executa diretamente as suas tarefas através dos seus órgãos. Já a descentralização é quando o Estado transfere a execução dos seus serviços para terceiros, né? Como eu falei anteriormente, pode ser para empresas privadas ou para entidades, né, da administração indireta. E existem 2 tipos de descentralização: através de outorga ou através de delegação. A descentralização por delegação ou colaboração é a mesma coisa, né? Ou delegação ou colaboração, é a mesma coisa. É mais comum a gente ver esse termo delegação, descentralização por delegação. Nesse caso, a administração pública transfere somente a execução do serviço, né, para os particulares, como empresas privadas, por exemplo. Mas o Estado ele continua sendo o titular daquele serviço, né, o responsável, só é transferida a execução. E a descentralização por delegação, ela é feita através de contrato. Já a descentralização por outorga ou serviços, ela transfere tanto a execução como a titularidade do serviço. Ela é através de lei, não é através de contrato. Nesse caso, vai ser transferida para, na descentralização por outorga, o Estado ele passa a prestação do serviço para entidades de administração indireta. Aí a gente vai lembrar daquele mnemônico FASE, né? Que são as fundações, autarquias, sociedade de economia mista e empresas públicas. A descentralização por outorga é quando o serviço vai ser prestado ou por fundações ou autarquias, sociedade de economia mista ou empresas públicas. Quando for empresas privadas, só lembrar, né? Empresa privada através de contrato. O termo é delegação ou colaboração. Agora vamos para a concentração. É quando o Estado ele pega para si atividades que eram exercidas por órgãos. Por exemplo, uma prefeitura, ela elimina a Secretaria da Saúde e assume as tarefas que eram
da Secretaria de Saúde, né? Ela pega para si aquelas atividades, concentra em si, né? Ou na União, Estado ou município, né? Aqui no exemplo é prefeitura, então se trata de município. Já a desconcentração, eu coloquei a letra O em maiúsculo para que vocês associem. Desconcentração cria órgãos. É uma forma de memorizar, né? O Estado, ele divide suas tarefas dentro dele mesmo, criando órgãos e secretarias, como, por exemplo, Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação. Isso é um exemplo de desconcentração, é uma forma de dividir as tarefas, né? Vale ressaltar que os órgãos, eles não possuem personalidade jurídica nem autonomia. Quando o Estado, ele divide suas tarefas dentro dele mesmo, ele desconcentra, né? Então, ele cria órgãos, e os órgãos não possuem personalidade jurídica. Já na descentralização, aqui a letra E, ele vai criar entidades, né? Que são a entidade de administração indireta, né? Lembrar do FASE. O FASE, Fundações de Autarquias, Sociedades de Economia Mista, Empresas Públicas, são entidades e ocorrem na descentralização. Tem que memorizar isso. O FASE é na descentralização. É comum as questões de concurso cobrarem, né? A diferença do descentralização e desconcentração. E nas questões, às vezes, caem de que forma? A criação de uma autarquia faz parte da desconcentração? Não. Quando for fase, vocês têm que lembrar que faz parte da descentralização. Desconcentração, letra O, cria órgãos, certo? E mais um detalhe. Fase, né, que faz parte da descentralização, possui personalidade jurídica e autonomia. Já os órgãos não possuem personalidade jurídica nem autonomia. Mais um detalhe importante. Administração direta, ou seja, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, eles realizam um controle para fiscalizar, né, se as entidades, ou seja, a FASE, né, fundações, autarquias, sociedades de economia mista e empresas públicas que foram criadas, né, pela administração direta, se eles estão cumprindo as suas finalidades. É o chamado controle finalístico. Mas não existe hierarquia entre a administração direta e a indireta. As entidades, elas não são subordinadas à administração direta.